Bem, vamos agora resolver a questão número 12 da nossa apostila, um exercício de aprendizagem. Considerando massas iguais de ferro, cálcio e magnésio, então notem que ele dá 3 elementos químicos, ferro, cálcio e magnésio. Qual apresenta o maior número de átomos? Justifique. Então ele quer saber qual dessas 3 amostras que tem massas iguais. Ele não deu o valor. Professor, não deu valor, mas não precisa, pessoal. É uma questão, como eu falei, que não é de cálculo, é uma questão teórica, né? Porque ele não deu o valor da massa, aí que tá. Se tivesse dado o valor da massa, a questão seria de cálculo direto. Mas nem precisaria fazer o cálculo também, olha só. Então, é uma questão que não precisa fazer o cálculo se você tem massas iguais. Aí é que está o detalhe, massas iguais, lógico. E esta análise só funciona para massas iguais. Se as massas são iguais, não interessa nem o valor, tá? Não interessa o valor. Então, olha só. Ele pergunta qual é que tem o maior número de átomos, né? Pessoal, o número de átomos, de moléculas, de íons, seja a quantidade de partículas, ela depende do número de mols. É uma coisa que nessa altura do campeonato, você já tem que ter em mente, entender. O número de átomos, partículas, depende desse famoso mol, que é uma quantificação. Você lembra que o mol é uma quantidade de partículas? Pois é o número de mols, é o mol, tá certo? Essa quantidade, por quê? Vamos pensar. Quantos átomos tem um mol? 6 vezes 10 elevado a 20 em 1 mol. Se você tiver 2 mols, você vai ter a mesma quantidade? Não, você vai ter mais. Se você tiver 3 mols, você não vai ter uma quantidade maior também? Então, depende do número de mols. Quanto mais mols você tem, maior é a quantidade. Quanto menos mols você tem também, menor é a quantidade, né? 1 mol é 6 vezes 10 a 23, não é 1 mol? E meio? Meio não é 6 vezes 10 a 23, é só 3, então diminuiu. Então, o número de partículas ele depende do número de mols. Então, é esta análise que vai resolver a questão. Então, para eu saber qual dessas 3 amostras, ferro, cálcio e magnésio, com massa igual, mas não falou o valor, só massa igual, qual tem mais átomos, maior número de átomos, é só eu saber qual tem, tá, o maior número de mols, né? Por quê? Porque ele quer o que tem mais átomos, maior número de átomos. Para ter o maior número de átomos, tem que ter o maior número de mols, né? Não expliquei para vocês? 1 mol é aquela quantidade, 2 mols é o dobro, 3 mols é o... Então, quanto mais mols, né, maior número de mols, maior o número de partículas, tá bom? Então, para eu saber qual tem maior número de átomos, é só saber qual tem maior número de mols. Ok, é isso. Só que como é que eu vou saber qual tem o número de mols? Ele não me deu a massa? Não precisa. Número de mols é massa sobre m, sendo que a massa é igual para todos, não é? A massa não é igual para todos? Ele não disse que a massa é igual? Então, a massa é o mesmo valor em todos eles. A massa vai ser o mesmo valor. Não precisa saber o valor. Quem vai definir é esse M aqui, ó. O que é este M mesmo? Este M é a massa molar, né? A massa de 1 mol, apenas a massa molar. Então, notem que esse M ele está embaixo da fração, né? Desta expressão. Ele está embaixo, não está em cima. E isso representa matematicamente um significado. O que significa esse M está embaixo? Que é inversamente proporcional ao número de mols. O que quer dizer inverso? Cara, se esse valor aqui for maior, esse valor aqui é menor. É só você colocar, olha, eu vou te mostrar através de número isso. Olha, você tem 10, 10 e 10. Aqui em cima, olha a massa, 10, 10. Por isso que eu disse que ele não precisa dar o valor. Ele só precisa dizer que é igual. 10, 10, 10, tá bom? Massa, tudo igual. Agora eu vou botar aqui a massa molar embaixo. Olha, 2, 4 e 5. Olha só. Eu mudei a massa molar, que é 2 lá e 4, aqui lá e 5. Percebam como vai mudar o valor. 10 por 2, 5. 10 por 4, 2,5. 10 por 5, 2. Então, notem, a massa molar foi aumentando, 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Olha o valor do número de mols. 5, 2,5, 2. Ele foi diminuindo.
Lógico, você aumenta esse número de baixo, o valor do número de mols ele vai diminuindo. Isso é inverso, entendeu? Eu só usei esses valores, por favor, só usei os valores, botei 10 para mostrar numericamente o que é isso. Então, a massa molar está embaixo, então significa que é o inverso do número de mols, entendeu? Inverso. Então, veja bem. Vamos revisar agora, tá? Aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Então, ele quer o maior número de átomos, tá certo? O maior número de átomos tem que ser aquele que tem maior número de mols. Ok? Maior número de mols. E eu acabei de dizer para vocês que o número de mols é o inverso da massa molar. Quer dizer, o inverso. Quanto maior a massa, menor o número de mols. Mas quanto menor a massa molar, maior vai ser o número de mols. É isso que ele quer. Ele quer aquele que tem maior número de mols, né? Para ter maior número de átomos. Então, se ele quer o que tem maior número de mols, não é isso que ele quer? Tu vai escolher aquele que tem a menor massa atômica, a menor massa molar, aliás, tá? E aí, não precisa decorar a massa do átomo. O ferro é 56U. A massa molar dá 56 gramas por mol. O cálcio é 40U. A massa molar dá 40 gramas por mol. E o magnésio é 24U, que a massa molar dá 24 gramas por mol. Então, se eu quero o maior número de mols para ter o maior número de átomos, eu vou escolher o que tem menor massa molar. Menor massa molar é o magnésio. Resposta, magnésio, tá bom? Justifique sua resposta. Como é que você iria justificar que é o magnésio? Né? Pois ele apresenta um maior número de mols, certo? É isso, ele apresenta o maior número de mols e, consequentemente, o maior número de átomos. Pronto. Ok? Ele tem o maior, esse maior está muito feio. Maior número de átomos, maior número de mols. Maior número de mols, consequentemente, maior número de átomos, tá? Justificando de maneira bem direta e bem resumida. Então, o magnésio, porque ele tem maior número de mols, consequentemente, maior número de átomos, tá? Essa seria a resposta dessa questão. Resolvendo mais essa questão de aprendizagem da nossa apostila. Qual a massa de CO2? Ele está perguntando a massa dessa substância, olha, CO2. Necessária para que se possa ter o mesmo número de moléculas. Então, esta massa de CO2 vai ter o mesmo número de moléculas que 6 gramas de hidrogênio, de H2. Então, ele quer saber qual é essa massa que tem esse mesmo número de moléculas. Então, vamos resolver, né? Primeiramente, se ele quer saber essa massa que tem o mesmo número de moléculas que esta massa de H2, você precisa saber qual é o número de moléculas dessa quantidade, né? Que dá para descobrir. Então, vamos descobrir qual é, tá, o número de moléculas nessa quantidade, tá? Primeira coisa que eu faço, o que é? O mol, galera, né? A substância é H2, tá? Tem como descobrir o mol do H2? Tem. É 2 vezes o 1, né? Porque o H é 1. Não precisa decorar. Tabela periódica. 2 vezes 1, 2U, né? Então, se o hidrogênio é 2U, o seu mol, né, a sua massa molar vai ser 2 gramas por mol. Tá certo? Então, olha só. Olha só, 2 gramas por mol, tá bom? 2 gramas. Esta é a massa de 1 mol, um mol de H2. Então, aí você consegue descobrir o número de moléculas. Olha aí. Tá? 2 gramas, fazendo direto logo, tá? Por que 2 gramas? Porque isso é 1 mol, cara. Entenda que isso é 1 mol. Se não fosse 1 mol isso, eu não poderia fazer esta equivalência. 2 gramas é 1 mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ó. Ok? Então, notem que essa é a constante de Avogadro, né? Aquele número de moléculas em 1 mol. Isto é 1 mol de hidrogênio. Do hidrogênio, tá? 1 mol do hidrogênio. Aqui é o H2. Então, ó.
Agora eu posso achar, tá, um número de moléculas, já que eu tenho 6 gramas. Esta quantidade de hidrogênio que eu tenho não é 2, é 6. Só que o mol é 2. Então, 6 gramas, olha só. 6 gramas vai ser X. O que é que eu estou achando aqui? Um número de moléculas. Ah, mas ele não está perguntando isso. Você está perguntando a massa do CO2. Mas a massa que ele quer é a massa que tem esse número de moléculas aqui. Então, primeiro eu tenho que achar qual é o número de moléculas. Então, X vai ser igual... Ó. Você sabe que isso aqui ó, é assim, né? O 2 vezes o X. Se é o 2 vezes o X, já bota o 2 embaixo logo, tá bom? E aqui o 6 vezes o 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo isso, você pode cortar 2 com 6, que dá 3, não é isso? Dá 3. E o 3 vezes 6, que dá 18. Ó, sobra 3 vezes 6, tá? Sobra 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Isso, X vai ser igual. 3 vezes 6 é 18. 18 vezes 10 a 23. Pronto. Moléculas. Este é um número de moléculas. Eu poderia transformar isso aqui para notação científica, mas não preciso, porque essa não é a resposta ainda. Então, eu posso deixar dessa maneira sem problema. Tá, bom. O que é que eu achei? O número de moléculas de H2, tá? Esse é o número de moléculas. E ele falou, ele quer a massa de CO2, mas que tem esse mesmo... Então, vai ter esse mesmo número de moléculas, pessoal. Este mesmo, o CO2 vai ter isso aqui de molécula. Quer saber a massa. Então, você vai agora, tá? Essa é a primeira fase. Vai agora para uma segunda fase, rapidinho, que é fazer uma outra relação numérica agora para o carbono, para o CO2, tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Achar o mol do CO2. Eu vou fazer aqui direto, porque isso aqui nós já vimos numa aula. Nesse momento já deve estar até bem fácil você já achar a massa molar disso aqui, né? Que é o peso disso. O carbono é 12, olha só, o carbono é 12, só é um carbono, então é 12. O oxigênio é 16, mas são 2. 2 vezes 16 dá 32. Então, 32 aqui com 12 aqui. 32 com 12 dá 44U, tá? Então, olha só, 44 gramas por mol, tá? Isto aqui é a massa molar, tá bom? A massa molar dessa substância é essa. A massa molecular é 44U. Mas a massa molar, o mol, é 44 gramas por mol. Então, eu preciso disso, senão eu não consigo fazer. Não tem como fazer. 44 gramas por mol. Olha só. Então, o mol é 44 gramas? É. Dessa substância é. Então, você tem 44 gramas de CO2, que é um mol, tá? 44 gramas de CO2, que é um mol. Se isso é um mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Moléculas. Tá certo? Olha só. 44 gramas tem aquele número de moléculas porque isto é um mol. Fique claro. Então, você tem que entender isso. Isto é um mol. Então, igual àquela quantidade ali. Agora, você pode achar a massa M, que a pergunta dele é a massa. Tá certo? A massa de CO2. Você pode descobrir. Por que você pode descobrir a massa de CO2? Porque você tem o número de moléculas, né, desta massa. Este aqui é o número de moléculas. Ó. É o mesmo do H2? É o mesmo. É isso que ele fala na questão. É o mesmo número. Então, que vai ser 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá bom? Agora, você resolve isso que você chega na resposta da questão. Massa vai ser igual. Tá? Faz assim, né? Olha só. Aquilo que está ligado ao M fica embaixo. Sempre o que está ligado ao M embaixo. 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? E o resto em cima. 44 vezes 18 vezes 10 a 23. Pronto. Agora você resolve, né? Isso aqui é matemática. Olha o que eu posso fazer. Cortar 10 a 23 com 10 a 23. Ó. 10 a 23 em cima, 10 a 23 embaixo. 18 com 6. Aqui é 18, aqui é 6, cara. 18 é 3 vezes o 6. Então, você sobra um 3 bem aqui, ó. Aí, você fica 44 vezes o 3. Então, a massa vai ser
Tá? A massa vai ser 44 vezes 3 dá 132, tá? 132 gramas de CO2. Esta é a massa. Ok? Então pode ser feito dessa maneira. Pode ser feito também de outra maneira. Ao invés de eu usar o número de moléculas, eu posso usar o número de mols. Porque se eles têm o mesmo número de moléculas, pessoal, se eles têm o mesmo número de moléculas, é porque eles têm o mesmo número de mols, tá? Mol e moléculas, né, partículas, estão diretamente relacionados, tá bom? Então eu poderia, ao invés de usar número de moléculas, eu achar que o número de mols de H2 e o número de mols de H2 vai ser o mesmo número de mols de CO2, tá? Eu acho que o cálculo seria até bem mais fácil. Então, o número de mols, mas para isso, você tinha que entender que ele está falando em número de moléculas igual, mas se o número de moléculas é igual, o número de mols também é igual. Entendeu? Então, é isso. Então, eu posso fazer pelo número de mols também. Ah, quanto vai dar aqui? Vou até dizer para você, olha, aqui vai dar 3 mols. Aqui vai dar 3 mols, tá? 3 mols. Então, o número de mols do hidrogênio, né, do gás hidrogênio, vai ser o mesmo número de mols do gás carbônico. E aí vai ser 3 mols de gás carbônico, que vai dar 3 vezes 44, 132 gramas. Tá? Eu só fiz dessa maneira aqui, porque ele está falando em número de moléculas, né? Para usar o número de moléculas e tal. Mas você entendendo que o número de moléculas tem a ver com o número de mols, tá certo? São diretamente, então você pode fazer por aí, tá certo?